Sejam bem-vindos, estamos aqui hoje realmente para discutir algumas coisas que a gente brincou e chamou de cacas, né? Que o profissional da ortodontia pode fazer, que pode realmente destruir a sua vida. Isso. Não é nada trágico, mas é legal para que a gente faça uma reflexão sobre algumas coisas que inclusive nós já fizemos e deu ruim, Foi. né, Flávia? Foi. E eu gostaria que a Flávia prestasse atenção A no gente que eu não tô tá falando. no Instagram, tá? Tá sim, mas o Não, Paulo não vai tá. colocar agora para avisar o pessoal do Instagram. Eu tenho que ficar vigiando esses Estamos- meninos, pensa. Bom, Eu gente, tenho que ficar então é o seguinte, atenta. só queria fazer um teste agora com vocês, um teste de áudio para saber se vocês estão nos ouvindo bem. Compartilhem aí com seus amigos a nossa DR. É uma DR que a gente vai agora, nós vamos discutir realmente as coisas que podem atrapalhar o crescimento profissional de qualquer profissional, tá? A gente está aqui focado na odontologia, na ortodontia, mas de qualquer profissional. Então eu acredito que a gente vai ter muitos insights, muitas sacadas de coisas básicas e simples que de repente você está fazendo e está achando que está correto e isso vai te levar para o buraco. Às Sim. vezes sim, às vezes não, mas está tudo bem. Vamos lá então? Flávia, uma das cacas que nós fizemos, aliás, eu não lembro se você fez, mas eu fiz. Eu não. Não Ah, sei, não sei o que, Não que é. fez. Todo mundo fez um dia. A gente sempre No faz início- mesmo sem saber, né, às vezes. Uma das cacas que eu acho que vocês não devem fazer, que infelizmente nós temos que ser honestos e dizer, no começo a gente não tinha clientes e a gente tinha contas a pagar. Correto? Quando a gente não tem cliente, ou quando a gente tem poucos clientes, a gente tem medo de perdê-los ou de ficar sem os clientes, tá bom? E quando você tem medo de ficar sem o cliente, principalmente dentro da nossa especialidade, o que a gente faz? A gente acaba dando uma enrolada. A gente não Do faz, cliente. né? Que às vezes alguém faz. Eu tô dizendo que eu fiz não, isso. Eu não. Pois é, mas você não tinha conta para pagar, você tinha marido, por isso você não fez. No começo da minha profissão, há 25 anos atrás, eu fiz isso. Eu preciso ser honesto com eles, vou contar. Eu fiz, por quê? Porque não tinha, era assim, olha gente, era vender o almoço para comprar o jantar. E eu tô dizendo agora que é a coisa mais errada que você pode fazer. Porque se você enrola o seu cliente, ele não indica outros clientes. É E a a pura gente verdade. tem o ortodontista, ele tem fama de enrolador. Concorda? E nós acabamos virando farinha do mesmo saco. Infelizmente, né? Então, você quer ver uma caca que destrói a sua profissão? Ainda bem que caiu a ficha rapidamente e a gente começou a perceber, não vou falar pela Flávia, eu comecei a perceber que isso não ia virar porcaria nenhuma. Então, aquele tratamento que era para durar 6 meses, ele tem que durar 6 meses. O tratamento que era para durar 8 meses, tem que durar 8 meses. Não enrole o seu cliente. Ponto. Isso é uma caca que, como eu estou dizendo, eu já fiz, não faço nunca mais na minha vida porque não funciona. Caca 2. Não, só pra Ilustrar. A número 1, então, é ser desonesto com o seu cliente. Independente se você faz ortodontia, ou se você faz só implante, ou se você faz clínica geral, não importa. Você já chegou paciente no consultório dizendo que fez endo num dente, não tinha. E a gente foi ver a radiografia, não tinha sido feito endo. Aí é o extremo do absurdo também, né? Então, quer dizer, a desonestidade te afasta do sucesso, com toda certeza absoluta. A gente não tá aqui para dizer que mentirinha ou o achismo, não. É a certeza. Tá bom. Seja honesto, faça o que que tem que ser realmente tem que fazer. Não, e o pior, eu vou só fazer uma observação agora que é interessante. Enrolar o cliente, ser desonesto, vai sim levar você para o buraco, como a gente disse. E infelizmente, em algumas situações, a gente enrola sem ser desonesto. Enrola por uma falta de conhecimento ou falta de capacidade. Na realidade, a gente não enrola o cliente. A gente se enrola naquele tratamento e aquela coisa vai ficando muito demorado. E eu vou dar uma dica para eles agora.
Dica boa, dica ninja. Então vai, Escuta então essa. vai. Uma coisa que começou a trazer muito cliente para o nosso consultório foi o seguinte. O cliente ele chega no consultório e monta um aparelho, hoje. E aí ele começa um tratamento com a gente. Esse tratamento, por exemplo, na grande maioria das vezes, se for um tratamento normal, ele dura ali 1 ano e meio. Certo. E aí, depois de 1 ano e meio, esse cara, esse adolescente, essa criança, ou então esse paciente, ele está convivendo com os amigos dele ali, né? Amigo da escola, da faculdade, não sei de onde. De repente, deu 1 ano e meio, ele tirou o aparelho. Aquele colega dele que está há 2, 3 anos, Flávio, usando esse aparelho, ele olha aquilo e fala assim, peraí, tem 3 anos que eu estou usando o meu aparelho, quem é o seu dentista? Então, vem muito cliente indicado para o consultório a partir do momento que você dá resultado rápido. Caca número 2, vai. Caca número 2. Caca número 2. Nós separamos aqui. A gente vai lendo aqui para seguir a sequência. Tá escrito aqui as cacas, tá? 10 cacas que vão destruir sua carreira. Segunda. Medo de exodontia. Quando se precisa da exodontia. É óbvio, você vai fazer quando não precisa? Ai, mas tem que ser claro, né? Ora. Por que o medo da exodontia faz o pessoal destruir a carreira? Eu te peguei, a gente não preparou, tá? Não, ele que fez aqui. A gente não preparou nada. A Flávia caiu de paraquedas aqui, ela vai ter que improvisar e eu não quero nem saber. Se vira. Senão eu vou pedir o divórcio amanhã. Se você avalia um paciente e ele tem necessidade de extração, por causa do perfil, vamos supor, é necessário para que aquele resultado seja efetivo para aquele paciente. E você faz tratamento sem as extrações, você está fazendo o mal para aquela pessoa. Tá fazendo caca. Não tá honesto. Vem até lá da primeira caca. Tá bom. Por quê? Porque você vai fazer você pode ter um custo biológico muito mais alto. Você pode ter reabsorções, perdas ósseas, recessões, enfim, uma série de coisas que você vai prejudicar o seu paciente. E se você prejudicar alguém, você acha que ele vai indicar outra pessoa? Deixa eu dar a minha opinião. Sem contar que, mesmo se ele não ficar sabendo, né, eu acho que não é o correto. Vou falar a mesma coisa que a Flávia falou, só de maneira... Vai traduzir? Vou traduzir o que a Flávia quis dizer, Ele traduz tudo que eu falo. É porque eu quero falar de maneira pontual, tá bom? Caso que precisa de exodontia, precisa de exodontia. E ponto. Qual é o caso que precisa de exodontia? Principalmente os casos onde o perfil do paciente ou ele não pode ser alterado, ele não pode ficar protruso, ou ele já está protruso e você precisa corrigir. Ah, mas eu morro de medo, tio Hélio, tia Flávia, eu morro de medo de fazer exodontia, que eu tenho medo de causar um problema. Eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório de colegas, tá? E tá tudo bem, eu não tô falando do colega, tá tudo certo, gente, cada um tem cada um está no seu ponto ou no seu momento da curva de aprendizado. Às vezes o colega responsável ficou com medo de extrair, tá? Porque o medo, gente, quem não tem medo não tem responsabilidade. Então quando a gente fala assim, o cara ficou com medo de extrair e fez uma caca. Não, cara, ele é um cara honesto. Ele é um cara que, de tão honesto, ele tem medo demais, por isso que ele não extraiu. Mas aí prejudicou o paciente. Mas aí prejudicou o paciente. Em que sentido? O paciente chegou no consultório, viu que ele está ficando protruso demais, né? Ele já chega falando assim, tô tratando, mas eu não tô conseguindo fechar a boca. Olha só, aqui tá difícil fechar a boca, meus dentes foram todos para frente. E o doutor falou que tá tudo bem, é normal. É até bom que eu evito as exodontias. Só que essa história de protruir esses dentes, primeiro, esteticamente fica feio. Segundo, você protruiu. Depois pode acontecer de lá no consultório agora a gente ter que extrair. E aí nós vamos retrair. E a raiz vai sendo reabsorvida. O custo biológico é alto. Ponto. Em todos os sentidos. Não só de ápice de raiz. Então assim, né? Não acredite nunca, porque não existe isso, não acredite naquela história assim, olha, você nunca vai extrair. Mentira, mentira.
Tem casos que tem sim que fazer exodontia, que senão você não trata, tá bom? Ah, mas eu faço distalização com mini parafusos. Se você for fazer distalização com mini parafuso, para conseguir espaço de uma exodontia, você vai ter que fazer muita distalização, você vai ter que ter um controle e um conhecimento de biomecânica fora do normal, tá? E eu acho que se você está com medo de extrair e está optando por fazer distalização com mini implante, talvez você não tenha todo esse conhecimento para controlar os efeitos colaterais. Então já vai misturando uma caca com a outra. Aí já tem muita coisa por trás disso, né? E vai virando um monte de caca. Deixa eu olhar no meu telefone. Você quer olhar aqui agora? Tá, vai. Terceira caca que pode ser destruir a sua vida. Ficar mudando o planejamento durante o tratamento. Essa caca aí é foda. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Um paciente foi fazer avaliação comigo. Entendo. E é porque isso é a vida real. Eu tô contando o que aconteceu comigo lá sexta-feira, né? Uhum. E aí ele veio já de 3 tratamentos. O caso dele é cirúrgico, puramente cirúrgico. Até aquele amigo meu de infância, que a gente riu até quando chegou e viu que era eu. E aí foi no dentista o primeiro tratamento dele. O dentista sentou com ele e falou assim: olha, o seu tratamento vai durar 2 anos. Vou colocar o aparelho em você e seu tratamento vai durar 2 anos. Ele falou: muito bem, vamos fazer. Colocou o aparelho, fez todo um planejamento, uma mecânica, e quando inteirou um ano e 8 meses, o dentista falou para ele: pronto, agora você já está pronto para operar. Operar o quê, pai? Cirurgia ortognática. Ele olhou pro dentista e falou: o quê? Você está pronto para operar, o seu caso é cirúrgico. Aí ele nem sabia que Ele era. não sabia que era cirúrgico. O dentista fez um preparo cirúrgico sem avisar, sem consultar, sem uma consulta prévia com o cirurgião bucomaxilo. E ele isso já tem 10 anos e ele vem de tratamento em tratamento. Agora, graças a Deus, ele chegou para nós lá. Vamos lá. Pensa aí no seguinte. A gente acha um absurdo. A gente às vezes vê uma coisa, ouve uma história dessa e fala: nossa, que profissional irresponsável, que não sei o quê. Isso sim, eu até concordo que, puxa vida, como é que não explica? Porém, quantas coisas nós estamos fazendo que nós não estamos prestando atenção? Quantas vezes a gente, inclusive tem uma caca aqui, olha, das 10 que a gente separou, que eu vou comentar com vocês, que chama-se não saber se comunicar bem. Porque a gente está ouvindo o lado do cliente, tá? Nós estamos ouvindo o lado do cliente. Isso. Será que esse profissional realmente não falou? Tudo bem que é seu amigo, você conhece eles e sabe que o profissional não falou. Mas às vezes acontece da gente explicar e a pessoa não entender. Escreve aí no seu caderninho agora, que eu acho que caderninho de dicas do tio Hélio. Muito importante que você escreva isso. A responsabilidade de qualquer tipo de comunicação é de quem fala, tá? Isso é a mais pura verdade. Tá? A gente há muito tempo aprendeu isso e depois que essa ficha caiu, a gente falou: puxa, isso faz muito sentido. Por quê? O dia que você estiver lá no seu consultório, eu vejo isso muito. Estiver no seu consultório e disser assim: ah, mas a secretária não faz o que eu faço, eu falo todo dia e ela não faz, a faxineira não faz. O paciente fica questionando toda hora a mesma coisa que eu falei há 10 minutos atrás. Você não está sabendo se comunicar. Ponto. Tá? Aí ela não entende. Ela entende, cara. Se você falar direitinho, ela entende. O problema é que você não está sabendo se comunicar direito, sentar. Tem hora que a gente vai falar com a secretária, não adianta você falar com ela no corredor, passar por ela e falar assim: olha, não marca aquele paciente 3 horas da tarde não. Cara, você acha que ela vai... Cara, senta aqui, chama ela, senta, pega o seu bloquinho de anotações. Vamos escrever uma coisa aqui, ó. Não é para você fazer isso. Repete para mim e vamos ver se você entendeu. Eu aprendi, tem que fazer até em 2 vias. Perfeito. Fica uma com ela, uma com você. Perfeito. Então Então a comunicação entre o paciente, você e o paciente, ela tem que ser assertiva. O paciente ele tem que realmente entender o que você está falando, tá? E assinar, de preferência, né?
E aí, a gente estava falando, eu imaginei uma mudança de planejamento, porque depois de 2 anos de tratamento foi mudar o planejamento e acabou caindo num outro problema que às vezes é enorme também. Mas a mudança de planejamento, então voltando, você sabe que tem que fazer extração e não faz. Depois de 1 ano você fala, eu vou ter que fazer extração. Mudar o planejamento no meio do caminho é muito ruim. É ruim. Eu não mencionei a necessidade de colocar um mini implante ortodôntico, porque eu não fiz um diagnóstico preciso. E por que é ruim mudar o planejamento? As pessoas ficam inseguras, deixam de confiar em você. Exatamente. Ela começa a pensar que você está fazendo tentativas na boca dela. Eu vou falar sobre tentativa agora há pouco. Na verdade, nós vamos falar muito sobre tentativa, tá? Numa aula que a gente vai dar na segunda-feira. Quem não está ainda cadastrado na Semana da Ortodontia Essencial, se cadastra, tá bom? No meu Instagram tem um link na bio, só que no YouTube eu não sei se o Vitão está colocando o link aqui na descrição ou nos comentários. Eu vou pedir para o Vitão, o Paulão, colocar o link da Semana da Ortodontia Essencial nos comentários aqui do nosso YouTube, tá? Porque na segunda-feira começam as nossas aulas. Eu vou falar sobre mordida cruzada, protocolos de mordida cruzada, e a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que a gente acaba fazendo tentativas. Acreditem, tá? Tudo baseado em ciência, e a ciência, publicações dizem que algumas tentativas, elas precisam ser feitas. E não tem nada errado nisso, tá bom? Então vai o link agora mesmo aí para a descrição do YouTube. Vocês se viram também, procura no meu Instagram, vai lá na bio, dá um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então essa caca de ficar mudando o planejamento é péssima. Gera insegurança, gera reabsorção, atrasa o tempo de tratamento. Planejamento é para ser feito uma vez só. É verdade, ponto. Ou você planeja direito ou você não planeja direito. Sabe onde é que a gente fazia? Não vou falar da Flávia mais porque ela fica brava quando eu falo dela. Tô falando por mim, tá? Tá? Você sabe quando é que eu errava muito e ficava mudando o meu planejamento? Lá no comecinho, quando eu comecei a fazer ortodontia. Por quê? Conhecimento era pequeno. Todo mundo começa com conhecimento pequeno, ou você começou já Imagina. Todo mundo começa com conhecimento pequeno, esse conhecimento você vai adquirindo ao longo do tempo. E aí, com esse pequeno conhecimento, a gente começou a trabalhar, óbvio, como todo mundo no planeta Terra. E aí, baseado nesse pequeno conhecimento, eu fazia meu planejamento. À medida que eu ia adquirindo o meu conhecimento, eu ia percebendo que o planejamento que eu tinha feito não era um planejamento perfeito. E aí eu queria mudar, é óbvio que a gente queria mudar. E aí mudava o planejamento, gerava insegurança, causava às vezes alguns probleminhas. Isso é ruim, é uma das cacas que a gente deve evitar. Quanto mais rápido você passar por essa curva de aprendizado, se você tiver alguém que agiliza essa transposição do seu aprendizado, melhor. Menos caca você vai fazer. Caca número 4, vai, Flávia. Número 4, aceitar o que o cliente pede. Dá só uma arrumadinha aqui. Às vezes a pessoa tem um padrão 3 cirúrgico, mordida cruzada anterior, e tem um diastemazinho na mesial do lateral. E aí você coloca aparelho porque o paciente pediu para fechar aquele diastema. Dá só uma ajeitadinha aqui, doutor. Dá só uma arrumadinha, não precisa corrigir essa classe 2, não, eu vou ficar sem função mesmo. Não tem problema, minha distoclusão, imagina. Você quer ver como é que... Sabe qual que é o problema de você aceitar o que o paciente pede? Que é uma caca grande fazer isso. Sabe qual que é o problema de você aceitar o que o paciente pede? Inclusive quando ele fala isso, olha, dá uma ajeitadinha aqui pra mim e tal. Então vou te explicar. Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo, não é? Óbvio isso, né? Óbvio, tá? Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo. E as nossas articulações, qualquer uma delas, tá? Joelho, ombro, né? Você sente dor no ombro às vezes, doutora dentista? Todo mundo, o joelho vai, a gente vai, as articulações,
elas vão envelhecendo junto com a gente. Vai chegar um dia, depois de 10 anos que esse paciente tratou com você, ele vai sentir às vezes um incômodo, um desconforto na articulação. Mesmo que não seja por conta da idade, mas ele tem um apertamento, está estressado com alguma coisa. Outros motivos, sofreu um trauma, enfim. Enfim. E aí ele vai no médico, a primeira pessoa que ele procura é o otorrino, tá? E ele vai falar assim, otorrino, eu tô com uma dor aqui no ouvido. O otorrino põe a mão, examina o ouvido dele, não acha nada, põe a mão aqui, pede para ele abrir, fechar a boca e diz para ele assim, você está com problema na articulação. Ah, é? É. E a sua oclusão, procura o dentista. Quem que ele vai procurar? Você. E aí ele vai chegar aí no seu consultório e vai falar assim, olha, eu tô com dor aqui na minha articulação, porque o médico falou que eu tô com problema na minha oclusão. Oclusão, eles sempre falam que é oclusão, acha que é oclusão. E como eu tratei aqui, eu queria que você olhasse para mim, porque foi você que tratou. Cara, como é que você vai olhar para esse cara e dizer para ele assim, de fato a sua oclusão tá uma zona, tá uma bagunça. Só que no você dia... não tem função. Só que no dia que você veio tratar, você falou para mim que queria dar uma ajeitadinha. E eu dei uma ajeitadinha. Você sabe o que ele vai dizer para você? Ele vai dizer assim, doutor, mas como é que o senhor, que tem todo o conhecimento, que teria que ter me dito que não faria, porque isso podia me prejudicar, como é que o senhor fez? Você acha que eu entendo? Eu sou apenas um paciente. Isso é uma caca que pode dar um problemão para você. Tá, porque o juiz entende, se ele te levar lá na justiça, o juiz entende que a responsabilidade era sua de enxergar o problema e tratar aquele problema. Porque o outro é leigo, ele não sabe. Só que o problema disso é que às vezes a gente pensa no aluguel que tem que pagar e fala assim, puxa vida, a queixa principal dele é essa ajeitadinha, então eu vou resolver a queixa principal. Escreve, cadê? Pega o caderno de novo. Pega o papel. Caderno. Faz aspas, escreve assim. A queixa principal, ela precisa ser resolvida porque foi um pedido do cliente. Só que o restante é uma obrigação sua, porque só você sabe o que é uma cúspide, fossa, uma guia de canino, uma guia anterior, inclinações ideais. Você que sabe, cara. O cliente não sabe. E às vezes eles ficam bravos com a gente, né, Flávia? Sim. Às vezes o cliente fica bravo com a gente e diz assim, espera aí, eu já ouvi isso. Mas eu tô pagando, eu quero que você faça. Aí você tá enganado, meu amigo. Porque assim, chega um momento que você não faz nada por dinheiro mais. Você faz para dar certo, para funcionar. E aí você vai dizer para ele o seguinte, então já vou te ensinar para vocês, se o cliente começar a ficar meio bravinho e tal, porque quer que você faça uma caca dessa, você vai dizer para ele assim, olha, inclusive isso levanta sua moral, ele vai sair de lá, ele não vai gostar porque você não fez o que ele quis, mas ele vai sair de lá, ele vai indicar você para outros, porque ele vai dizer assim, vai lá, porque a Flávia, ela é marrenta, mas ela só faz o que dá certo. Você vai dizer para ele assim, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque o resultado final tem a minha assinatura. E depois de 25 anos de formado, eu não vou jogar meu nome fora. E eu sei que tem uma galerinha muito jovem aqui. E a galerinha que é jovem, o que eles poderiam falar para esse cliente? Porque assim, eu não quero, com 25 anos de profissão, jogar o meu nome fora. E o jovem, o que ele não quer? O jovem tem que dizer assim, eu estou construindo o meu nome. Eu tenho que consolidar este nome, porque eu não estou afim de colocar uma mala, uma mochila nas costas e ir embora do país. Então eu preciso construir o meu nome, minha carreira aqui. Então eu tenho que fazer o que é certo. É isso. Só faço o que é certo. Me perdoa, não posso te ajudar. Pronto. Começa certo, faz Somos o alicerce da sua carreira. Caca número 5. 5. Tratar a maxila quando o problema é na mandíbula. Essa é muito boa, hein? Essa é basicona, né, Flávia? É, muito boa. Caca número 5, tratar a maxila quando o problema é na mandíbula. Vai, o que você acha disso? Põe aquela aguinha aqui pra mim, por favor. Oh, meu Deus, Oh, coitado, meu ninguém dá água pra ele. Vai. Eu tenho o ângulo naso-labial fechadinho.
Então, meu incisivo está Bem posicionado. vestibularizado. Ah, fechadinho, tá. O vestibularizado. ângulo nasolabial está fechado, bicudinho. Meu incisivo está muito vestibularizado. Aham. E eu tenho um overjet muito grande, certo? Certo. Um overjet, uma classe 2, um padrão 2, enfim, uma distoclusão. E aí, ao invés de tirar 2 premolares superiores para deixar harmônica essa face, eu vou lá e coloco um aparelho protrator da mandíbula. Não era o lugar certo de fazer isso, né? Não é, porque o custo biológico vai ser alto, a resposta não vai ser a mesma, o resultado não vai ser o que eu gostaria. Então significa que para eu tratar o lugar certo, eu tenho que descobrir onde que ele está. Sim, Eu tenho que saber onde está o erro. sim, normalmente sim. Tá, isso chama-se diagnóstico. Diagnóstico. Perfeito. Para a galera que chegou aí agora, tem um link aqui nos comentários. Tá nos comentários ou tá na descrição do vídeo? Você sabe? Tá nos comentários. Tá nos comentários? Vou colocar de novo. Tá bom. Turminha, tá nos comentários. Assistam a aula de segunda-feira da Semana do Ortodontia Essencial. Eu vou falar sobre diagnóstico da mordida cruzada. De uma maneira que eu acredito que vocês ainda não viram, tá bom? Um diagnóstico simples, um diagnóstico que você vai bater o olho e vai falar assim, cara, isso é isso, isso é aquilo. Isso chama-se protocolo. Tá legal? Bom, então é isso. Você tem que tratar o lugar onde tem que ser tratado. Se você não fizer um bom diagnóstico, você vai começar a fazer besteira e vai começar a ver que não deu certo. No meio do caminho, você vai ter que mudar de planejamento. E Quando aí você muda já de cai lá planejamento, na caca 3. Quando você muda de planejamento, você vai fazer uma caca. Você vai, Vai voltar na na caca caca 3. 3. Exatamente. Perfeito. Vamos lá? Tem mais alguma caca que pode destruir minha carreira aí, a hora que eu tô começando a criar meu nome na ortodontia? A gente tinha falado que ia falar 10, né? Mas acho que tem mais do que Tem mais do que 10? É porque a chance da gente fazer caca, gente, é grande. muito grande. É. Mas é bom a gente ficar esperto com isso. E faz uma avaliação, faz uma reflexão, tá bom? Do que de repente você está fazendo. E a gente sabe que não é maldade o que de repente, é como eu estou dizendo, nós vivemos há 20 e poucos anos atrás exatamente o que muitos colegas que estão começando agora estão vivendo. Tá? Uma coisa, em primeiro lugar, a gente costuma dizer, hoje a gente ama dar aula, porque a gente gosta de ver a transformação dos alunos, mas em primeiro lugar, nós somos aquele bicho que começa com D e acaba com tista. Dentista. É verdade. É bobo demais. Vai. Próxima. Apoiar o tracionamento de canino no arco. Nossa, Apoiar essa é triste, hein? isso. E você colocou por causa da paciente que você atendeu Nossa. lá, né? Meu pai eterno. Menininha novinha perdendo os dentes, os incisivos todos, por causa de um canino que uma pessoa tentou tracionar. Esse caso clínico está dentro do curso Ortodontia Clínica Essencial. Eu mostro completo. Foi feito um tracionamento de canino apoiando no fio do aparelho. É lógico que a força exercida nos dentes que estão, nos dentes colaterais, os dentes próximos ao canino, é uma força que acaba sendo excessiva e reabsorveu vários dentes. E ela é muito jovem. Essa paciente é muito jovem, tá? Então eu não sei até quando ela terá os incisivos, tanto lateral e central superiores, por conta de uma imperícia que poderia ter sido evitada. Então, quer um conselho agora eu brinco, eu falo que eu sou o tio dessa meninada, mas quer um conselho agora de pai para filho, cara? Não apoia o seu canino no arco do aparelho. Ah, mas eu coloco um sobre-arco, não sei o quê. Tudo bem, você até está amenizando um pouco, sim. Mas, puxa vida, será que hoje a gente tem tanto recurso, por que você não faz, por exemplo, um mini implante? Ah, mas eu não sei. Cara, mas tem tanta facilidade aprender, hoje de né? aprender, você aprende sem sair de casa.
Nós estamos aqui na internet, na sala. Olha, eu tenho certeza que tem gente aí que está de pijama, tem gente que está tomando um vinhozinho com a gente, tem gente que está em casa, cara. A gente antigamente tinha que pegar aqueles cortes velho e ir lá para São Paulo para poder fazer um curso, cara, aquela peleja. Hoje não, tá fácil. Então, quem não faz, você colocar uma desculpa. Ah, mas eu não sei fazer o mini implante, por isso que eu apoio no fio e faço essa caca. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso, tá? Se existe aquele negócio que a gente brinca lá, que chama o mármore do inferno, é lá que você vai fritar. E já emendando essa daí, tentar tracionar canino que está por palatino, ficar puxando ele lá por vestibular, né? Não faz o menor sentido. Não faz. É justamente... isso emenda com aquela caca extra que a gente colocou. Que tá lá embaixo, que tá lá pro final, mas a gente já pode ir falando dela aqui, né? Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Eu sinto muito mal, e juro por Deus, juro pelos meus filhos, que eu sinto muito mal quando eu vejo essa paciente que eu estou comentando aqui, que tem 14, 15 anos de idade, aquela menina tem 15 anos de idade, perdendo os dentes anteriores, porque foi feito o tracionamento apoiando nos caninos. No arco. Do aparelho. Do aparelho. Que poderia ter sido feito um mini implante com cantilever, ou pelo menos, cara, uma barra transpalatina com um prolongamento para tracionar esse canino, tá? Então isso faz realmente muito mal. E a gente, de um tempo para cá, a gente tem percebido, pessoal, que nós temos uma responsabilidade aqui, e junto com vocês que estão aqui com a gente, tá? Porque eu acho que tudo na vida precisa ser uma troca, e essa troca tem que ser uma troca justa e de ganha-ganha. Nós estamos aqui sempre apoiando todos vocês e gostaríamos que vocês nos apoiassem. Isso chama-se uma união, um movimento, um propósito de não deixar isso acontecer mais, nem com você, nem com esse cliente, nem com essa menina de 15 anos. Porque, inclusive, nós temos 2 filhos. E eu fico imaginando se tivesse acontecido com o Rafael, com o Lucas. Sim. Você entendeu? Então, é nossa responsabilidade, cara. E é justamente por isso que a gente gostaria que vocês nos ajudassem a carregar essa bandeira, que a gente tem um propósito de transformar as pessoas em ortodontistas que a gente simbolicamente chama de ortodontistas faixas pretas. O faixa preta é aquele que dá porrada até na sombra, aquele que erra pouco, aquele que resolve, aquele que trabalha com produtividade, aquele que tem resultado, sem prejudicar as pessoas. E esse cara faixa preta, ele merece ganhar muito mais do que o cara que faz uma caca como essas que nós estamos falando aqui. Então, só tem um jeito da gente fazer isso ir para frente, é com a ajuda de vocês. Então, isso tem realmente que ser um movimento, isso tem que ser uma coisa assim, que não é só você vir aqui, buscar um conhecimento, você, legalzinho aquele cara, engraçado, né? A Flávia, ri, e a gente toma um vinho junto. Isso é só para ficar gostoso, tá? Só para ficar legal. Mas faz parte de um movimento, sim, de um propósito, sim. Algumas pessoas podem até pensar assim, quer ganhar dinheiro, né? Eu tenho 51, a Flávia tem, não posso contar. 47, pode sim, não ligo. A gente já conquistou tudo que a gente gostaria. Tá tudo bem financeiramente, os meninos estão na faculdade, Deus. Tem carro bacana, certo? Tá tudo bem, tá bacana. Então, assim, começa a ser realmente um propósito. Aqui, hein? Quer olhar as perguntas? Vamos vendo aqui. Você enxerga essas perguntas? Quer meu óculos? A falta de... Eu sou novinha, bem. É? A falta de preparo, não saber conduzir faz tratamento se alongar. Isso mesmo que o professor falou. Tá afirmando, né? Vamos lá. Nesse caso, distração. Tem aqueles que dizem, meu cliente não quer exo. Ora, se precisar, tem que extrair. O medo não é segurança que vai fazer. É necessário diagnóstico e planejamento. Nossa, gente, perfeito isso aqui, perfeito.
Quando devemos fazer slices? Muito Boa pergunta, deixa eu muito responder boa, essa. Deixa eu responder essa. Isso certamente está atrelado à questão da extração, porque tem gente que fala assim, nesse caso, ou você extrai ou você faz slice. Gente, pelo amor de Deus, vamos botar o pingo nos is aqui, né? Uma coisa não substitui a outra de maneira alguma. Mesmo, né? Ou é extração ou é slice, cada caso é um caso. Mas fala aí do slice. Tudo bem. Enquanto isso eu vou lendo as perguntinhas aqui. Tá, veja só, em relação aos slices. Gente, quando é que eu preciso fazer exodontia? Quando eu preciso de um grande espaço para fazer a retração. O que é um grande espaço? É pelo menos 70% do espaço de um pré-molar. Vamos supor que um pré-molar tem 7 milímetros, tá? Quando eu preciso de uns 5 milímetros, sei lá, talvez até 6 milímetros, para fazer a retração, eu preciso extrair e, inclusive, eu preciso fazer uma ancoragem muito bacana, uma ancoragem, eu não sei se eu poderia hoje em dia chamar de absoluta, porque até os mini implantes a gente não pode mais chamar de ancoragem absoluta, porque hoje nós sabemos, conforme algumas publicações, que o mini implante também movimenta um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Vamos, entre aspas, chamar o mini implante de ancoragem absoluta. Já emenda na pergunta o que você acha dos mini implantes. Perfeito. Que a gente adora também. Tá bom. Então vamos lá, olha só. Se eu preciso de uma grande retração, a ponto de mudar o perfil do meu paciente, obrigatoriamente eu tenho que extrair. Para conquistar um espaço de pelo menos 6 a 7 milímetros para conseguir fazer essa retração. Com slice, você consegue esse espaço de 6 a 7 milímetros se você desgastar praticamente todos os dentes. Às vezes você consegue, mas isso não é correto. Você vai perceber que o engrenamento dos dentes não fica perfeito. O ortodontista faixa preta de verdade é aquele que trata a oclusão posterior, ele engrena os dentes posteriores e depois ele vem engrenando os anteriores. Eu já vi muito colega tratando classe 2, ele mantém ali uma meia classe 2 de molar, vem desgastando os dentes anteriores, põe o canino em classe 1, põe os prés de topo, o molar fica de topo, só que de canino para frente fica bonitinho. Gente, isso, anota aí, é outra caca que você não pode fazer. Isso não existe, isso não funciona, não pode ser assim, tá? Ou você trata tudo ou não trata nada. Agora o mais importante, e se de repente eu preciso de metade desse espaço para fazer a retração? Se eu preciso, por exemplo, se eu não tenho que extrair um pré-molar que tem ali 7 milímetros, se eu preciso de 3 milímetros só para fazer uma pequena retração, eu tenho duas opções. Ou eu faço slices, porque aí eu até poderia fazer slice, porque 3 milímetros é pouco, ou eu faço os mini implantes e faço a retração. O que eu escolho? Eu escolho o mini implante. Por quê? Porque é conservador. Ah, mas o que tem? Desgastar um pouquinho o dente? Desgasta o seu. Tá tudo bem desgastar o dente? Desgasta o seu. Se coloca no lugar da outra pessoa, cara. Ah, mas o mini implante dói nada, cara. Ó, aí perguntaram, o que eu acho do mini implante? Eu acho que você não vive sem ele mais. Excelente, adorei. Não vive. Tem aqui, estão perguntando o que você falou para essa menina. Eu acho que é a menina que estava com a reabsorção, né? Essa menina já chegou, o pai é médico, então eles já tinham uma informação, não é uma pessoa desinformada. Então eles já chegaram com a informação, com tomografias, graças a Deus. Para vocês terem uma tudo ideia, documentado. O desespero dos pais, a hora que vê uma coisa dessa, é tão grande que essa paciente ela foi parar, os pais colocaram ela dentro de um carro e levaram ela lá para Bauru, tá? Para fazer uma consulta com o Marcão. Marcos Jansson. Com o Marcos Jansson, um grande amigo nosso. E chegando lá, é claro, a paciente falou, olha, eu sou de Uberaba, e o Marcão deu risada, falou assim, não, você tá lá em Uberaba, você vai fazer o quê aqui? O Hélio tá lá, vai lá tratar com ele, ela tá tratando com a gente aqui. Aí o que acontece? Imediatamente está lá com todas as tomografias, está lá com todas as radiografias. E eu mostrei e falei para ela, falei, olha, infelizmente
reabsorveu. Ela tem o tamanho radicular de 1:1, tá? Ela reabsorveu muito. Eu, inclusive, expliquei que a mecânica que nós vamos fazer de agora para frente é uma mecânica muito leve, que eu não vou apoiar em dente nenhum, eu vou apoiar só em mini parafusos, mas ela tem o risco de perder aqueles dentes? É óbvio que tem. O dente quase não tem inserção. Mas ele já tem ciência disso, Mas né? eles têm consciência disso. Vamos tratar? Vamos tratar. Vai ser devagar, vai ser lento, mas vai ter que resolver. Ó, como vocês fazem com os pacientes que faltam demais? Porque é difícil tratar rápido esses casos. Eu acho essa pergunta incrível. Sabe como que eu consegui mudar isso dentro do meu consultório? Parando de cobrar por manutenção. Enquanto você cobra manutenção para aparelho ortodôntico, você vai ter esse tipo de problema e esse tipo de cliente. A partir do momento que você cobra preço fechado, a gente tem uma aula disso, né? Sim. A hora que você cobra preço fechado e você sabe o que está entregando, que você sabe fazer um diagnóstico, você sabe tratar esse paciente, ele não falta. Eu até comentei, acho que foi até na aula, de pacientes nessa época de Covid. Eu não parei de receber 1 minuto, todo mundo continuou pagando, porque já passaram cartão lá. E teve um paciente que ele foi demitido nessa fase do Covid. E ele pegou o dinheiro do acerto dele, não todo, obviamente, né, quem me dera, mas pegou parte do dinheiro do acerto dele e foi lá no consultório quitar o tratamento, porque ele não sabia quando ele voltaria a receber de novo. Então, se você puder já começar hoje, para daqui 2 anos estar acontecendo, porque demora, você já deve ter alguns pacientes pagando manutenção, essa transição leva um tempo, mas se você cobrar preço fechado, você vai ter pessoas fiéis, pessoas que querem tratar, pessoas que vão no seu consultório, que usam o elástico, que vão colaborar com o seu tratamento. É essa Agora, experiência que eu tenho. É muito importante a gente comentar, Flávia, que assim, quando a gente fala isso, cobrar preço fechado, eu sempre me coloco no lugar deles. Eu sei que é uma barreira para todo mundo, tá, gente? A gente sabe disso. A gente sabe que e não... foi para nós. Exato, a gente sabe que não é fácil. A Flávia está dizendo o que você deve fazer. Claro que aqui não dá tempo, mas o como fazer isso, tá tudo lá dentro dos cursos, tá? Porque o como é que eu faço, tia Flávia, essa transição? O que eu falo para o cliente para, em vez dele achar ruim essa história de pagar o preço fechado, para de repente ele achar que ele está levando vantagem, e ele está levando vantagem. É muito mais justo para ele também. Então, o que eu acho, e até admiro muito o pessoal que está aqui, nós estamos aqui, olha, não enxergo, com quase 400 pessoas. Isso, Quantos que 396. Quase 400 pessoas. Tá um delay Em primeiro lugar, eu admiro vocês, parabéns por vocês estarem aqui. Porque a cada bate-papo, pode ser aqui, gente, a nível de brincadeira, estamos aqui brincando, tomando vinho, não sei o quê, mas vai caindo algumas fichas que isso vai fazer você evoluir. Inclusive, é sério agora, tá? Nesse link que os meninos, que o pessoal está colocando aqui na descrição, não, nos comentários do YouTube, quando vocês se cadastrarem para a Semana do Ortodontia Essencial, vocês vão ver que tem um grupo de WhatsApp. Dentro desse grupo, até chegar o dia das aulas, a gente vai colocando muito conteúdo gratuito lá dentro. Coisas assim que, pra vocês terem uma noção, eu coloquei lá 14 dias de aulas, 14 dias de um desafio que eu fiz, que cai, eu falo que cai ficha porque os alunos me contam isso. Tem coisa que você escuta agora, você aplica amanhã no seu consultório e fala assim, gente, como é que eu trabalhei 10 anos sem pensar numa porcaria dessa? É por isso que a gente tem que participar de um... Isso é outra caca, tá? Então, quer dizer, clica nesse link que tá na bio. Essa é outra caca. Tem uma outra caca que a gente faz, que é não participar de um grupo, tá? Que te faça crescer. Isso é, hein? Ó, isso é. Você é produto do meio que você vive. Se você está naquele grupo de gente que só reclama, você vai virar uma pessoa reclamona. Se você está naquele grupo de pessoas que reclamam porque depois do Covid,
O que é isso aqui? Dá uns descontos. Acabou de fazer aulas de grátis. Ele lê. Desafio. Tem outras perguntas Ô, aqui. turminha, vem cá. Acabei de falar, Vitão. Eu acabei de falar para eles. Tem 14 dias de aulas, tá? Dentro do nosso grupo do WhatsApp. Vamos lá. Eu só gostaria de uma coisa. O Marcão é nosso grande amigo, tá? A gente não tem, às vezes ele faz uma coisa, eu faço outra, a gente não é a mesma pessoa, tá bom? Muito importante é o seguinte, dentro do grupo do WhatsApp, tem 14 dias de aula, a gente colocou dentro de uma plataforma, você vai pagar R$10 nesse grupo lá, a gente não é para ganhar dinheiro, é porque esse valor é só simbólico para você poder acessar a plataforma, tá? Não paga nem custo, tá bom? O valor desse desafio, dessas 14 aulas, já foi vendido por R$300. Você vai pagar 10 conto para estar lá dentro e assistir todas as aulas. Tem gente de Tuiutaba aqui, ó, pedindo para mandar beijo. Beijo, pessoal aí de Tuiutaba. E tem a Ana Raquel, tá perguntando, vocês só fazem retração com mini implante? Ou só fazem, hein? Vocês só fazem retração com mini implante? A gente faz retração com mini implante quando queremos uma ancoragem absoluta, que o Hélio já falou que não é tão possível mais ficar falando isso, mas quando a gente pensa, uma boa ancoragem, precisa. Agora, quando você quer retrair um pouco, perder um pouquinho de ancoragem, não precisa ser só com mini implante, não. Eu terminei de fazer o negócio do slice, aí a pergunta do slice era assim, quando é que você vai faz conversando, slice? Tá? A gente dá tanta volta, quando é que você faz o slice? Gente, dá tanta volta que a intenção é ajudar. Quando é que a gente faz slice? Quando, por exemplo, o paciente tem triângulos negros e ele tem os dentes em forma de triangulares. Aí, às vezes, a gente faz o slice só para tirar aquele triângulo escuro na papila, falta de papila e tudo mais. Agora, para conquistar espaço, vou falar com sinceridade, quase nunca. É muito raro fazer slice, tá? Porque hoje você pode, por exemplo, olha como é que é o raciocínio, gente, escuta essa. Se você sabe fazer, por exemplo, os mini implantes extraalveolares, você coloca ali o mini implante no bocal. Vamos supor que você precisa de 3 milímetros para conseguir alinhar os seus dentes. Se você coloca 2 mini parafusos e faz uma distalização de 1,5 milímetro de cada lado, que é ridículo isso, é muito rápido e simples, você já conseguiu o que você precisa. Mas fazer slice é mais fácil. Aí tudo bem, você tem que botar na balança o que é prioridade para você. Uhum. É a sua facilidade, né? Em detrimento a ser conservador. Eu acho que quando você é conservador e quando você deixa de pensar em você e pensa no outro, eu não sei, mas eu acredito numa conspiração do universo que te favorece de alguma forma. E o contrário é verdadeiro. Te ferra quando você pensa só em você. Olha que gracinha aqui, ó. O Maurílio Dias. Boa noite, professor Hélio. Estou me especializando em ortodontia porque vi um de seus vídeos no Facebook. Muito obrigado pelas maravilhosas dicas. Que lindo. A gente fica emocionado, viu? Com essas coisas. Eu não gosto de ficar ouvindo essa. Obrigado, Maurílio. Mas é porque hoje, na hora do almoço, eu fiz uma live e até falei. Eu sou taurino e eu choro à toa. O problema não é chorar à toa. O problema é que eu choro gritando, então fica muito feio. Você já viu? A Meire, quando eu devo coordenar arcos? Todos os casos eu coordeno? E os fios pré-fabricados, devo usá-los? Não, deixo de usá-los? Nossa. Ela não enxerga e quer fingir que enxerga. Olha só, mas olha o tamanhozinho da letra. Tá parecendo um beiço de pulga. Não quero isso não. Não vou assumir a velhice agora. Responde ela, vai. Olha só. Sim, deve coordenar os arcos em todos os pacientes, em todos os casos. E não precisa deixar de usar os arcos pré-contornados. Você pode coordenar esses arcos que já vêm pré-contornados. Discute com seus professores, descobre uma forma de um arco que você prefere usar. A gente gosta muito do diagrama de Capelloz, é o mais fácil, mais simples, gostoso de usar.
É o que a gente ensina para os nossos alunos e você utiliza ele para todos os seus pacientes. O arco chegou pré-contornado, coloca no diagrama individualizado do seu paciente, porque senão você não vai finalizar os seus casos bem. Então, sim, coordene todos os seus arcos. Pode acreditar nisso. Pode acreditar. Professor, para quem está começando um consultório novo, é melhor focar só na ortodontia e ortopedia, deixando a clínica para um colega? Vocês faziam de tudo na clínica? Nossa, que gracinha, Yasmin. Dá a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião, ele fala dele. Se eu tivesse uma quantidade de paciente da ortodontia e da ortopedia que desse para eu me sustentar e um paciente só indicar o outro, sim, eu faria somente ortodontia e ortopedia funcional, que um paciente indica o outro, você vai fazendo um belo trabalho e seu consultório vai ficar cada vez mais cheio e você vai ter muito sucesso. Agora, quem está no início e não tem paciente ainda da ortodontia nem da ortopedia, comece sim fazendo a clínica geral, que aí você vai triando esses pacientes para a ortodontia. Depois, quando você tiver sua agenda lotada de pacientes de ortodontia e ortopedia funcional, aí você vai ter uma pessoa para trabalhar no seu consultório, que você vai escolher a dedo, para que faça a clínica geral para você e você vai pagar por procedimento. Perfeito. Eu vou dizer uma coisa que eu fiz errado durante a minha trajetória como dentista, que hoje eu faria diferente, tá? E talvez envelhecer um pouquinho, a maior vantagem seja você fazer uma reflexão das coisas que você fez, que achava que estava fazendo certo, e talvez você mudaria um pouco essa trajetória. E a vantagem disso, e talvez esse seja um dos motivos que a gente gosta de ensinar, porque assim, a gente tenta mudar em você eu tento mudar em você o que eu fiz de errado, porque em mim já não dá para mudar mais, porque já foi. Agora escuta essa. Se eu tivesse... Quando nós começamos, a gente começou fazendo uma clínica geral. E aí logo depois a gente começou a entrar de cabeça na ortodontia. E nós temos sempre, quem está começando, nós tínhamos sempre o sonho de fazer só ortodontia no consultório. Chegou um momento, pessoal, que o meu paciente de clínica geral, eu dizia para ele assim, olha, ele chegava e falava, você faz uma restauração? Eu falava, não, eu não faço mais, agora eu só faço ortodontia. Isso é besteira. Por quê? Inclusive já quero dar um conselho para vocês aqui. Não importa o que você faz, qual a especialidade que você faz, que lugar que você está, não importa a idade que você tem, nada disso. O que importa de verdade é o nome que você está construindo, que é o seu nome. Não é o nome da clínica, é o seu nome. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Chegava paciente no meu consultório, mesmo eu fazendo somente ortodontia lá do consultório antigo, quando a gente fazia clínica geral, o paciente chegava e falava assim, ô Hélio, faz uma restauração para mim. Eu falava, cara, não faço, já tem mais de 5, 6 anos que eu não faço uma restauração, só faço ortodontia. O paciente falava assim, cara, faz para mim, eu pago o que você quiser. Por que ele pedia isso? Porque, gente, muitas pessoas valorizam um negócio que chama confiança. Muitas pessoas elas detestam se decepcionar. Elas pagam para ter resultado, e um resultado garantido. Então veja só, se eu tivesse deixado um dia na agenda para fazer a minha clínica geral, que na realidade eu nunca consegui fazer endodontia, mas o que eu chamo de clínica geral é alguma coisa de restaurações, estética e é o filé da clínica geral, tá? Se eu tivesse deixado na minha agenda um horário para fazer isso, eu poderia cobrar o que eu quisesse. Por quê? Porque eu, com o tempo, fui construindo o meu nome. É isso que eu quero que você faça. De repente, você vai começar fazendo de tudo. Para quê? Para mostrar o seu trabalho. O mais importante é isso. Cara, eu quero mostrar o que eu faço para as pessoas. Dar resultado. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero mostrar, cara, porque eu sou um cara honesto. Eu quero mostrar aqui o que eu faço. Então, isso você tem que mostrar para todo mundo.
E aí, esse todo mundo começa a ficar fã. Daqui a pouco você tem o super fã. E daqui a pouco tem a pessoa que não te larga por nada. Aí você está no controle. É assim que não existe outro caminho. Para, esquece. Ah, eu vou fingir que eu sou seguro do que eu faço. Não é. Você não finge porque você não é. Não tem jeito. Só no momento que você estiver seguro, só no momento que você estiver fazendo direito. E aí, luta para fazer direito, luta em busca dessa segurança, luta para falar com segurança, porque aí você vai ficar um dia assim, e aí você vai dar as cartas no seu consultório e parar. Porque eu vejo hoje que tem colega nosso que, infelizmente, o cliente ele manda no profissional, dentro da sua própria casa. O seu consultório, cara, é sua casa, aquele é seu. O cliente chega lá, ele fala o que ele quer para você, a menina chora, eu recebo mensagem, ele me maltratou. Pois é, o cara entra dentro da sua casa e te maltrata. Por quê? Porque você não se dá o respeito, porque você acha que precisa, o valor que ele tem é muito maior do que o seu. E às vezes até seja. Eu sei que é uma conversa muito filosófica, mas é para pensar. Agora é o seguinte, chega um momento que você vai ter o seu cliente de ortodontia, seu consultório vai estar lotado. Eu não faço mais clínica geral? Cara, faz, mas cobra muito bem. Porque fazer uma restauração de um molar com isolamento tudo bonitinho é difícil? Sim, cobrando R$150. Mas se você cobra R$1.500, já não fica difícil mais, tá? Já começa a ficar mais gostosinho fazer. Escreve aí pra mim se vocês acham que eu tô errado ou faz sentido isso que eu te falei. Tem gente de Uberlândia pedindo beijo aí, gente de Sacramento. Olha só, a Regina falou que o podcast que você fez com o Vitor e a Raquel foi ótimo, falando sobre isso, andando com quem quer crescer. Massa. Exatamente. Inclusive, muito bom. Teve alguém. É por isso que eu falo pra vocês. Deixa eu falar. Ele fala sem parar. Eu aprendi com um dos meus mentores fazer isso. Chama Faustão. Todo domingo ele aparece. Então, disseram que a gente está apresentando a bancada do Jornal Nacional. Gente, tá muito bom isso aqui. Como cobrar o preço fechado? Foi uma pergunta que até que já perdi ela aqui. Esse como cobrar o preço fechado tá aí dentro dos cursos. Vou fazer um negócio vou falar com o Vitor para colocar as aulas da Flávia. As aulas é um módulo que a Flávia fez para um dos nossos cursos, chama Como Faturar 30% a mais com preço fechado. Eu vou escrever aqui agora para eu não esquecer, tá? Eu vou colocar isso, eu vou ver se tem como a gente colocar isso como bônus do curso Ortodontia Clínica Essencial. Beleza. Tá bom? Então, assim, é óbvio, né, que depois da semana da Ortodontia Essencial, a gente vai abrir vagas, abre vaga de 6 em 6 meses só, depois o pessoal fica chorando, mas você não me avisou, tô avisando. E vou avisar só dentro dos grupos de WhatsApp lá, então vocês clicam no link aí, vai se cadastra, vai pro grupo de WhatsApp, porque é assim, ó, pra vocês terem uma ideia, a gente abriu vaga para o último curso que a gente fez, acho que foi de finalização. Abriu vaga 8 horas da manhã, era para fechar 8 horas da noite, fechou meio-dia. Por quê? Preencheu, paciência, não tem outro jeito. Tem uma pergunta aqui sobre a reabsorção. Certo. Aquele dia a gente fez aquela aula sobre reabsorção, ela ainda tá no liberada. Ver. Sabe por quê? Porque tem tudo escrito lá, viu, Cris? Tem tudo escrito, não, tem tudo... A gente deu essa aula, explicou direitinho como é que faz retração, mostramos um caso com extração, onde a gente fez retração num caso de reabsorção. Foi bem legal, a aula de reabsorção. Paulão, vou escrever aqui, aula de reabsorção. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não mando aqui sozinho, tá? Então aqui tem o Vitão, a Raquel, eu mando 50% só. Então eu vou pedir pro Vitor colocar essa aula de reabsorção, ela chama-se Como Evitar ou Como Fazer um Planejamento Preventivo das Reabsorções. Eu vou pedir para colocar essa aula como conteúdo dentro dos grupos do WhatsApp que eu estou falando para vocês entrarem lá, tá bom? Reabsorção, grupo WhatsApp. Como é que eu acesso esse grupo do WhatsApp? Já falei, clica no link que está aí nos comentários, faz o seu cadastro para a Semana da Ortodontia Essencial, entra no grupo do WhatsApp que a gente coloca essa aula lá dentro, tá?
Não posso prometer agora que eu vou colocar a aula, mas eu vou pedir para o Vitor e para a Raquel ver se eles autorizam a gente colocar essa aula. Porque tem que ter uma organização e eles que sabem como é que faz isso. Pessoal de Dourados está aí, Mato Grosso. Ó, slices para discrepância de Bolton. Pergunta, para discrepância de Bolton, a Ana Elias. Ó, posso comentar um negócio aqui sério como um ortodontista clínico? É muita pergunta, eu vou vendo sobre aqui essa história da discrepância de Bolton, como um ortodontista clínico que trabalha no consultório o tempo todo durante 20 anos ou mais, tá? Todas as vezes que eu tenho dificuldade de engrenamento anterior dos dentes, eu sempre observo o meu incisivo lateral e vejo que ele é pequeno. Ou a grande maioria das vezes, eu não vou dizer todas porque talvez não seja assim. A grande maioria das vezes que eu tenho dificuldade de engrenar os meus dentes, principalmente na região anterior, onde falta overjet, onde o dente fica meio de topo, eu percebo que o meu lateral é pequeno. O lateral pequeno, o que você faz? Acréscimo com resina. Não é slice inferior. Fazer slice inferior com lateral pequeno é a mesma coisa de tratar a mandíbula quando o problema é na maxila. Você está tratando o lugar errado. Ponto. Não quero ser grosso. Estou só explicando com ênfase, porque é sério isso. Não vai me desgastar o dente de baixo e largar o lateral de cima pequeno. Ai, que gracinha, Ana Raquel. Tio L me responde quase todas as perguntas que manda no Instagram. Amo vocês, gratidão, Flávia, você... e a Flávia salvando o meu trabalho. Que gracinha, que gracinha. Já quero pedir perdão para vocês, não consigo responder todo mundo. Dei sorte dela falar isso aqui, porque é muita gente, a gente não raro. consegue ler tudo aqui, mas eu tô tentando. Eu tenho um objetivo que eu não paro de trabalhar todo dia antes da meia-noite, porque eu tenho uma obrigação e um respeito muito grande com vocês. Eu respondo mesmo que essa mulher fique lá na hora de dormir assim, desliga esse telefone. Ele fica até de madrugada nesse telefone, é sábado, é domingo, é feriado, ele não desliga. Tem um monte de gente aqui da ortopedia também, que gracinha, gente, que alegria, viu? E no final da frase foi amo vocês, a gente também ama vocês, de coração. Vamos ver, nossa, tem muita coisa aqui. É preciso terminar a especialização para começar no consultório com as ortodontias? Nossa, de jeito nenhum, Sebastião. Se você está no curso de especialização, pelo menos aqui, no nosso presencial, a gente ensina a colar. A ponto de saber pegar os casos mais simples do início, para você transpor ao seu início da curva de aprendizado sem fazer caca, pode começar. Seria muito bom se você tivesse um professor que te orientasse, tá? É muito difícil ter um professor que fica o tempo todo você mandando o caso clínico e esse professor te orientando o tempo todo. Isso é muito difícil, porque ninguém tem tempo para fazer isso, tá bom? Nós conseguimos construir um grupo fechado no Facebook, onde lá dentro nós temos os nossos tutores. O que são tutores? São pessoas que auxiliam os alunos no planejamento dos seus casos clínicos. Então, Sebastião, se você quiser começar hoje, se você participa dos nossos cursos, claro que não é todo curso que tem isso, tá? O Ortodontia Essencial tem isso. Então, você pode, por exemplo, colocar o seu caso clínico lá dentro, fotografias, e você vai dizer assim, gente, estou no início, estou começando. Vocês acham que eu posso pegar esse caso? O tutor vai dizer para você, olha, esse não, Sebastião, você vai entrar numa fria, ou então esse você vai fazer isso, isso e isso. E os outros colegas que estão lá dentro, como eu falei, você precisa participar de um grupo onde as pessoas estão olhando para o mesmo lugar. Inclusive, uma coisa que eu proíbo lá dentro, eu costumo dizer que tem hora que eu sou o tio Hélio, bonzinho, e tem hora que eu sou o pai Hélio, que eu chego o ferro na galera. Tem uma coisa que eu proíbo lá dentro, é reclamar da vida, é reclamar que tá difícil, é reclamar da crise, é reclamar do governo. Ninguém lá reclama. Todo mundo que conversa lá dentro é só pra cima, pra cima, pra cima, porque é pra cima que a gente tem que olhar, cara. Ninguém vai fazer nada pra você.
Não existe a melhor hora para você começar nada. Não existe o melhor momento para você. Eu vou guardar um dinheiro porque no futuro eu vou fazer um curso. Não vai guardar o dinheiro. Não vai. Você vai ter que pular de paraquedas, vai ter que pular na água fria de vez em quando. É assim que funciona, porque senão vai atrasar muito o seu desenvolvimento. E pronto. Meu pai, cara, puxa vida. Meu pai faleceu com 70 e poucos anos de idade. Um dia eu, cansado, cheguei na casa dele e disse para ele assim: ô pai, puxa vida, sacanagem, né? Toda hora tem uma crise nesse país. Ele riu e falou assim: meu filho, eu tenho 70 anos, eu nunca vi um momento que não tivesse crise. Acredite, sempre vai ter crise, só não tem crise se você fizer a diferença. Só assim. Pronto, falei. Manda um beijo pro Mato Grosso do Sul. Teresina, tem muita gente aqui, gente. Vamos, tá na hora da gente ir encerrando. Vamos ver aqui se nós falamos todas, né? Vamos falar a última caca que a gente não pode fazer? Eu acho que é uma grande. Eu vou escolher a 10, ó. Eu gostei dessa. Não. Tem uma então aqui vai. que Tem muita coisa que a gente colocou aqui. Então vai. Deixa eu ver aqui. Essa é boa, inclusive isso aqui é assunto da aula de segunda-feira, ó. Fazer expansão e não disjunção naquele paciente que já tem dentes posteriores, molares, levemente inclinados para o vestibular. Isso é uma caca muito grande, porque durante um período a gente aprendeu que não se fazia mais disjunção. Bom, diminuiu muito? Da mesma forma que diminuiu muito a quantidade de exodontias no nosso consultório. Sim. Diminuiu bastante as exodontias, diminuiu bastante a quantidade de disjunção. Só que tem aqueles casos que você olha e você faz o diagnóstico e pensa assim, cara, será que eu posso fazer simplesmente uma expansão nesse caso? Será que eu poderia utilizar... sem som, já resolveu. Será que eu poderia utilizar elásticos nesse caso para poder descruzar a mordida? Será que eu poderia utilizar um disjuntor de MARP? Eu gostaria muito que vocês assistissem a aula da semana que vem, que eu vou falar sobre isso, porque nunca mais você vai errar. Nunca mais. Flávia, eu acho que a gente vai ter que ir. Gente, foi divertidíssimo a gente falar sobre um tema assim tão amplo. E agradecemos todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Sem vocês a gente não seria nada. Muito obrigada pela paciência, por estarem aqui com a gente. É uma alegria sempre, viu? Semana que vem estamos aí? Sempre! Então, ó, DR Wine. Espero que vocês tenham tomado uma tacinha de vinho junto com a gente. Ou uma de água, não importa, mas obrigada. E tá anotado aqui, tá? Eu vou resolver isso agora, tá bom? A aula de reabsorção, eu vou tentar colocar dentro do grupo do WhatsApp do Ortodontia Essencial, da semana do Ortodontia Essencial. Como é que a pessoa entra nesse grupo do WhatsApp? Ela vai clicar no link que está aqui nos comentários. Clica nesse link aí, quem ainda não entrou, viu? E aí você vai, lógico, fazer lá seu cadastro, que se a gente precisar conversar com você faz seu cadastro. E aí tem um lugar, um botão lá, participar do grupo do WhatsApp. Aí você clica nesse botão, entra pro grupo do WhatsApp. Eu vou falar com o pessoal agora. Não vou colocar essa aula agora, porque nós estamos indo embora para casa. Mas amanhã a gente coloca essa aula lá para vocês. Tá bom? Depois que eu conversar com o Vitor e com a Raquel. Beijo para todo mundo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.